De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, coisa linda é essa carta de Filipenses e esclarecedora. Filipenses no capítulo 2, quando fala a respeito de Jesus Cristo e de Deus. Há aqui duas lições, pelo menos duas lições. A primeira é que nós devemos reconhecer que somos nada vezes nada. A única coisa que temos a nosso favor é que o amor de Deus nos alcança, o amor de Deus nos alcança. Então, por causa deste amor é que nós somos valorizados, não que nós valhamos coisa alguma, mas nós somos valorizados porque Deus nos ama. Imagine a situação, você vai passando pelas ruas e encontra um cachorro largado pela rua, todo esfarrapado, todo sujo, cheio de carrapato, todo doente. Você apanha aquele cachorro, leva para sua casa e cuida daquele cachorro. E daqui a pouco o cachorro está saudável, bonito e você se apega àquele cachorro. Agora eu pergunto a você, qual o valor real daquele cachorro? O valor real dele. Você sobrevivia sem ele. Ele dependeu de você para tudo. Então, o que é aquele cachorro diante de você? Nada. Mas se alguém tocar no seu cachorro, ai, ai, ai. Por quê? Porque você ama aquele cão. Você ama aquele cachorro, aquele animal. É uma comparação grosseira, mas ainda está muito aquém de comparar Deus, o amor de Deus, para conosco. Porque por maior que seja o seu amor por um cão, por maior que seja, mesmo que você venha derramar lágrimas se ele morrer, mas você não ama tanto quanto Deus ama você. E por que ele te ama? Não existe um motivo. Você não vale nada, nós não valemos nada. O amor de Deus é que nos ajuda, que nos valoriza, dá valor para nós. Então essa é a primeira lição. E a segunda lição, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele habitava no céu em forma espiritual. Jesus Cristo era um ser espiritual junto com o Pai, com muitas regalias. No céu não havia ninguém que fosse tão achegado ao Pai quanto o Filho. Foi através do Filho. Deus primeiro criou o Filho, primeiro Deus fez Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. E depois que Jesus Cristo foi criado, através de Jesus, por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas, através de Jesus. Mas o Criador, quem é o Criador? O Criador é Deus. Então, Jesus Cristo todo privilegiado, mas o Pai falou, olha meu filho, vai lá embaixo, faça esse serviço, vai lá e vai lá e vai morrer, porque eu vou oferecer você para pagar os pecados desses pobres infelizes aí. E Jesus não titubeou, e Jesus não conversou, Jesus não negociou, Jesus obedeceu. Veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí depois ele cresceu, coisa que Deus não faz, né? Deus não cresce, Deus é absolutamente o maior de todos, não tem como Deus crescer, mas Jesus cresceu. Jesus cansou,
Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sangue. Enfim, Jesus não é Deus, não é, nunca foi e nunca será. Mas ele é um filho obediente a Deus. E a Bíblia afirma nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, mesmo tendo esse privilégio de ser em forma de Deus, nunca teve, disse Paulo aos Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, Jesus Cristo, Paulo disse que ele nunca quis nem sequer ser igual. A Bíblia não diz que Jesus Cristo quis ser Deus. Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo não teve por usurpação sequer ser igual a Deus. E hoje nós vemos as pessoas com a Bíblia na mão, mas conseguindo ser enganadas por aquela igreja que no século IV, no ano 325, no Concílio de Nicéia, presidido por 318, aliás, presidido não, feito com a presença de 318 bispos, esse grupo de religiosos disseram: olha, a partir de agora nós vamos espalhar uma notícia, uma falsa notícia, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, propriedade. Um é filho, o outro é espírito, mas os dois são de Deus, pertencem a Deus. Mas aquele concílio que você sabe bem de qual grupo religioso eu estou falando, esse grupo religioso conseguiu cegar as pessoas e até hoje, em pleno 2024, até hoje, as pessoas preferem seguir a doutrina deste grupo, que em Nicéia, em 325, aliás, um concílio convocado por um imperador romano. Meu Deus, quanta estupidez, quanta cegueira, quanta ignorância, e só a misericórdia do Senhor para acordar esse povo. E o pior de tudo é que as pessoas que dizem que querem servir a Deus não abrem os seus olhos e continuam seguindo essa doutrina que não é de Deus. E junto com Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa doutrina da Trindade, vieram outras doutrinas. A ceia celebrada quantas vezes a pessoa queira, o dia de domingo, o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. Tem algumas coisas assim, mas quem ouve a palavra de Deus, o salmista dizia: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia Sagrada, irmã, esqueça o resto, não seja adventista, não seja testemunha de Jeová, não seja assembleiano, não seja católico, não seja presbiteriano, seja apenas um filho de Deus. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus.